Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Gustavo, professor de vocês de Projeto de Vida. Hoje damos início à nossa terceira atividade remota, tá bom? Então, como tema da nossa aula de hoje, nós temos o conceito de identidade. Para isso, eu preparei um slide para vocês, que eu vou deixar disponível no grupo, tá certo? E vou usar o Google Forms, que é aquele formulário que vocês já estão acostumados a responder, mas hoje de forma mais para ter o controle de quem está participando da aula, daqueles que estão realizando a atividade. Então, hoje no Google Forms nós vamos ter só a identificação de vocês, tá bom? E uma pergunta bem simples que cada um vai responder falando um pouco sobre o tema da nossa aula de hoje, ou seja, sobre a identidade. Então, nas aulas anteriores, nós já conversamos um pouco sobre quem sou eu. Eu acho que foi o tema da nossa primeira aula, né, desse ano, justamente quando as aulas estavam funcionando de forma presencial. Então, a gente já falou sobre essa perguntinha que faz com que nós voltemos para o nosso íntimo e nos questionemos sobre a nossa identidade, ou seja, sobre quem realmente nós somos, tá bom? Então, gente, quando a gente fala de identidade, especificamente a gente pode pensar sobre nós mesmos. Então, quando se fala em identidade pessoal, a gente está falando sobre o conjunto de percepções e representações nossas, certo? Então, cada um de vocês tem uma identidade pessoal. Cada um de vocês se conhece enquanto pessoa. E é importante que a gente continue esse processo, que a gente não se esqueça de si mesmo. Ocorre que muitas vezes, principalmente em relacionamentos, né, alguns desses de forma até abusiva, a gente vai esquecendo um pouco da nossa identidade, a gente vai esquecendo um pouco de quem realmente nós somos e vivendo em prol de outra pessoa, tá bom? Então é importante que vocês tenham isso em si. Vocês que na maioria são adolescentes, né, que estão entre o primeiro ano do ensino médio e o terceiro, é importante que vocês pensem sobre isso, sobre a identidade, sobre quem vocês realmente são, sobre quem vocês querem ser. A partir disso, nós podemos falar também, e vocês vão poder ler esse slide mais detalhadamente, sobre como se dá esse processo de construção dessa nossa identidade. Então, gente, para que eu seja a pessoa que eu sou hoje, foi necessário toda uma construção. Seja essa construção social, seja essa construção psicológica. Da mesma forma que vocês também passam por esse processo. Então, é um processo contínuo. A nossa identidade, nós estamos construindo ela o tempo todo. E em projeto de vida, nós vamos tentar justamente fazer isso. Vamos tentar criar uma estratégia, vamos tentar criar estratégias, na verdade, para construir o nosso projeto de vida. Então, o que eu quero ser futuramente? Quem eu quero ser? E para saber quem eu quero ser, é necessário primeiro que vocês saibam quem vocês são, tá certo? Então, é necessário que você tenha o domínio da reflexão sobre si. Então, que vocês pensem sobre vocês, que vocês pensem no meio em que vocês estão inseridos, que vocês pensem na construção da família, tá certo? Então, a construção da nossa identidade, ela se dá tanto pelo processo de socialização, que é justamente quando a gente está inserido no meio social, ou seja, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso contexto regional, tá bom? Como também se dá por meio da construção do eu psicológico. Então, desde a nossa infância, desde aquele período que a gente está lá na barriga da nossa mãe, que a nossa mãe muitas vezes
Algumas costumam ler, outras não têm tanta afinidade com a leitura, mas desde esse período materno a gente já tem a nossa construção psicológica, tá bom? E a partir daí vão se dar muitos outros processos, como por exemplo a questão da formação dos nossos sentimentos, dos nossos modelos de identificação, com quem eu me identifico, o que eu acho mais importante, tá bom? E também os meios de comunicação social que a gente vai construindo. Então, eu gosto muito. Isso acontece no campo da sala de aula do seguinte aspecto. Eu tenho mais afinidade com tal professor, eu gosto da forma como tal professor se posiciona. Então, às vezes, vocês também criam essa identidade de vocês se focando, seja no professor, seja na professora, tá bom? No caso, isso aconteceu comigo. Eu tinha alguns professores que eu admirava e é tanto que hoje eu sigo já nessa área da docência, da sala de aula. Vamos ver mais. Então, como tipos de identidade, nós temos a identidade do tipo pessoal, que é aquela que vai justamente envolver a individualidade. Então, cada um de vocês tem uma identidade pessoal que é definida pelas características que vocês possuem. Vocês também têm a identidade social, que é justamente aquela voltada ao meio, ou seja, à comunidade, ao bairro, à localização na qual vocês estão inseridos. Então vamos entender um pouquinho dessas duas identidades. A identidade pessoal é aquela que é minha, que é individual. A identidade social é aquela que já é mais coletiva, que é, por exemplo, como a forma de falar, a forma de interagir, as músicas que nós gostamos de ouvir. Muitas vezes essa forma de identidade ela é característica da comunidade na qual nós estamos inseridos. E por fim temos a identidade cultural, que também está muito atrelada ou bem associada a essa identidade social, tá certo? Então, na identidade cultural, ela vai fazer com que nós nos identifiquemos com a nossa comunidade, tá bom? Então, com os nossos costumes e com os nossos valores. Por fim, gente, uma coisa bem comum que ocorre justamente na fase que vocês estão são as crises de identidade. Então, se você já parou, já ficou em dúvida sobre o que é que eu vou fazer, qual a minha... como é que vai ser minha vida quando acabar meus estudos, e agora, próximo ano, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me mudar, eu vou me casar, enfim, há inúmeras questões que fazem parte dessa realidade, que é a realidade da adolescência, tá certo? Então, não se preocupem, isso é normal. Os pais de vocês passaram por isso, os professores de vocês passaram por isso, os avós de vocês passaram por isso. Então, durante toda a nossa vida vai ser comum a gente ter algumas crises de identidade, tá certo? Até, de fato, vocês se localizarem naquele espaço, naquela vida que vocês desejam, tá certo? Então, para isso é importante que vocês criem um projeto, tá certo? Que vocês, por exemplo, eu quero fazer medicina. É impossível? Não, nada é impossível, principalmente se você criar estratégias para ser um bom médico. Então, se você quer ser um médico, se você quer ser um professor, se você quer ser um enfermeiro, se você quer ser um comerciante, se você quer ser um caminhoneiro, enfim, ou caminhoneira, ou motorista, há inúmeras profissões. Então, para que você construa isso, é necessário que você se articule, que você crie metas, que você crie objetivos. E então, só assim você vai conseguir realizar esse processo de identidade, tá bom? Então, esse processo ele começa na infância, ele fica mais forte na adolescência, e durante toda a nossa vida a gente vai passando por momentos de transformação, de construção.
tá certo? Então, não se preocupem se vocês têm dúvidas, as dúvidas são normais, mas você tem que saber como utilizá-las a seu favor, tá certo? Então, é super importante ter uma noção sobre identidade e principalmente sobre a sua identidade. Quem é você? Gente, por fim, nós vamos ter a atividade que eu falei no início da aula. É uma atividade simples, vocês vão ver o slide que eu vou deixar esse vídeo, vou deixar o slide e vou deixar a atividade. É uma atividade bem simplesinha, que vocês vão ter mais que colocar o nome de vocês, certo? Identificar a turma na qual vocês estão matriculados e depois responder uma pergunta pessoal, tá certo? Que é falar um pouco sobre a sua identidade, sobre quem você é. Ah, professor, eu tenho algum problema, eu prefiro questões de múltipla escolha, de marcar. Gente, a gente não pode falar de nós mesmos marcando uma questão. Se você não se sentir à vontade para escrever, pode mandar um áudio também, funciona do mesmo jeito, tá certo? Qualquer dúvida, me procurem no privado. Um abraço para todas e para todos.